parceria, tá? Nosso painel agora, que começa nesse momento, a temática é risco ambiental na logística de carga, desafios de logística, atendimento de emergência e seguros. Nós vamos convidar o nosso mediador, ele é advogado com atuação em contencioso e consultivo, doutor em Direito, mestre em Direito, especialista em Direito Ambiental, professor de Direito, graduação e pós-graduação, e autor do livro Seguros Ambientais, Elementos para Sistemas de Garantias e Reparação de Danos Socioambientais, da editora Livraria do Advogado. Vamos receber, por gentileza, Peri Saraiva Neto. Agora, como anfitrião, Peri, aqui ao meu lado, eu convido o gerente do Departamento de Desenvolvimento Estratégico e Institucional da CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, que é doutorado em Ciências pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, mestrado em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo, graduação em Química Industrial pela Universidade Federal da Paraíba e atuou por 13 anos como gerente do setor de atendimento a emergências da CETESB. Vamos receber, por gentileza, Jorge Luiz Nobre Gouveia. Convido também o responsável pela gestão de riscos corporativos da BASF para Property Liability Marine e da gestão de seguro de benefícios em toda a região da América do Sul, com o objetivo de expandir os excelentes resultados já alcançados no Brasil. Por favor, Rafael Amadil. Obrigada. Com vocês, o diretor comercial da FETransporte Brasil, ele que é cofundador e sócio-diretor do Grupo FETRA desde o ano de 2005. Formado em administração de empresas com 38 anos de atuação no mercado segurador, com cargos de liderança na VVD Palas, corretora de seguros em São Paulo e na Alemanha. HDI e Marítima Seguros, com vocês, Rogério Bruck. Ele é Chief Risk Officer, Head Transportador Ambiental e Inovação, da ACAD Seguros Brasil. Com vocês, Ivor Moreno. Para encerrar a composição, eu convido o Chief Operation Officer da Ambipar Response. Ele é engenheiro químico e geógrafo com especialização e mestrado internacional na França em engenharia ambiental, análise de riscos tecnológicos, industrial e transporte e resíduos industriais. Experiência sólida em gerenciamento de grandes projetos, emergência química e ambiental. Com vocês, por favor, Denis Spencer. Gente, nesse minuto eu vou passar então para o Peri. Peri, nós vamos ter em torno de 50 minutos, tá bom? Nesse painel super dinâmico, é com você, tá? Bom dia. Bom dia. Pessoal, bom dia. É uma satisfação estar aqui, agradecer ao CIST, ao querido amigo Alfredo Chaia, pela oportunidade de conduzir esse painel com um tema de alta relevância, na atualidade, né, mais do que nunca, questão ambiental. É um prazer estar com todos os nossos expositores e uma saudação ao público extremamente qualificado. Nós seremos muito práticos, a ideia é um bate-papo semelhante com o painel anterior. Então, a gente tem algumas perguntas aqui pré-estabelecidas para propiciar um debate, uma discussão entre os nossos expositores. Todos já devidamente apresentados, Jorge, Rafael, Rogério, Denis, Ivor, preparados? Vamos iniciar. Inicialmente, botando todo mundo numa mesma página, né? Uma questão bem básica, bem inicial, que é a questão do plano de atendimento de emergência. Então, eu direciono para ti, Denis, está bem? Está confortável? Fazer uma breve explanação do que é, qual o objetivo do PAI. Bom, primeiramente, bom dia aos meus amigos painelistas, agradecer ao CIST pelo convite aqui em representar a Ambipar e representar as empresas de atendimento à emergência, para falar de um tema hoje tão importante, né, que é o atendimento emergencial,
e o documento, né, o instrumento principal de planejamento, que é o plano de atendimento emergencial. Então, apesar da gente falar sobre uma emergência, que é um evento não planejado dentro da operação de uma companhia, seja ela uma transportadora rodoviária, ferroviária, todos os modais de transporte, ou mesmo dentro de uma planta industrial, a gente tem que se preparar para esse evento, caso ele venha a acontecer, para justamente minimizar os danos, né, que podem ser ocasionados devido a um acidente. E o instrumento principal, né, para o empreendedor e para os prestadores de serviço é o plano de atendimento emergencial. É a partir deste documento que nós fazemos toda uma planificação inicial, identificando quais são os produtos, as rotas de transporte, o tipo de operação que esse empreendedor ele possui, quem são os responsáveis dentro da companhia, não só o responsável legal como o responsável técnico, mas no momento da emergência a gente precisa ter a disponibilidade de um representante desse empreendedor para acompanhar as operações de atendimento à emergência. Isso se faz fundamental, porque a presença do empreendedor durante um atendimento emergencial ela é fundamental para todos os prestadores de serviços que estão no local, para que ele também valide, né, todo o andamento da operação e toda a estrutura que é disponibilizada durante a emergência. Então, nós nos baseamos muito nesse documento, então, até coloco como uma sugestão, né, as companhias de seguro, que o produto de RC ambiental vem crescendo muito, que se coloque esse documento como pré-requisito dentro das apólices de seguro, porque isso traz também para a companhia, né, uma ideia já de planejamento e de preparação desses segurados para um evento indesejável que é uma emergência. Né? E a partir daí, quando se deflagra um acidente, as empresas que prestam esse tipo de serviço, elas acionam esse plano, identificam rapidamente e conseguem fluir a comunicação. Lembrando que, na emergência, não só a estrutura de campo ela é fundamental, mas toda a comunicação ela é chave para que a gente tenha um atendimento de qualidade. Se a gente não tiver uma comunicação já estabelecida nesse plano, fluida, a gente pode comprometer toda uma atividade de campo. Muito bom, Denis, muito obrigado. Então, basicamente, está falando aqui num cenário de prevenção, né? Tudo aquilo como preparação para uma situação de um desastre ou de um acidente. Jorge, se estiver à vontade, eu gostaria de direcionar uma questão. O Jorge fala enquanto colaborador, servidor da CETESB, que é o órgão ambiental aqui do estado de São Paulo. Nós, no geral, temos uma visão, às vezes, um pouco reticente, digamos assim, em relação ao órgão ambiental, aquela ideia de que é o órgão que multa, etc. Mas a gente sabe que é muito mais, a gente sabe principalmente que a CETESB, como referência para todo o país, é muito mais e ele realmente contribui. Então, eu te direciono quais as atribuições e competências da CETESB como órgão ambiental de controle e fiscalização, né, relacionada a transporte de carga de produtos químicos ou também outras cargas. Bom dia a todos, a quem nos acompanha presencialmente e virtualmente. Estou aqui representando a doutora Patrícia Iglesias, presidente da CETESB, e é uma honra, e sinto-me honrado de estar com esse público, como você já falou, bem qualificado, e com os painelistas aqui. A CETESB, como órgão ambiental do Estado de São Paulo, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, tem por finalidade preservar, controlar o monitoramento da qualidade ambiental do Estado. No fundo, tudo que se faz é em proteção do meio e da saúde da população. As atribuições legais estão todas regidas lá na Lei 997, que é uma lei de 1976, e o decreto 8468. Lá, para quem quiser conhecer com profundidade, está lá as atribuições legais, seja no licenciamento, no controle e monitoramento. Com relação especificamente aos acidentes com produtos perigosos ou não perigosos, isso é importante, porque, como o Denis falou, tem planos de ação de emergência. Muitas vezes a empresa ela fala, mas meu produto não é perigoso. Tá? Isso, às vezes, não muda absolutamente nada. Muito pelo contrário, nós temos acidentes causados por produtos de gênero alimentício, como açúcar queimado, que foi para um corpo d'água e teve uma mortandade de peixe surpreendente, né? Então, e sabendo também que muitas das cargas que são transportadas, mesmo que não sejam produtos químicos, têm óleo diesel, tendo ali como combustível do veículo, né? Então, assim, as atribuições do órgão ambiental no momento da emergência principalmente,
independentemente, porque quando o órgão ambiental está no local, não é que vai ter multa. Precisa tirar isso. A primeira coisa que, pela legislação, a primeira penalidade é a advertência. Muitas vezes nem advertência ocorre. Porque você imagina se o plano de emergência foi acionado, e o que atingiu? Que meio atingiu? Vamos pegar o pavimento, o asfalto, um canteiro, não pegou solo, não pegou água, não pegou nada. O órgão ambiental continua acompanhando. E sai dali, terminou o atendimento. Agora, se não cumprir com todas essas exigências e atingir qualquer um desse meio, como corpo d'água, vai inviabilizar o uso, quem sabe até para consumo humano, paralisar ou interromper momentaneamente. Então, o papel do órgão ambiental é avaliar o cenário, né? E é importante que aí ele seja comunicado, que o decreto 8468 tem um artigo que diz deixar de comunicar um acidente ou obstar ou impedir a fiscalização é um agravante. Comunicar pode ser um atenuante, né? Então, assim, avaliar o cenário ambiental, o órgão ambiental faz na presença das empresas que estão atendendo emergência, do transportador, do empreendedor. Identificar os principais riscos, que é a natureza da substância, a toxicidade, a extensão que foi, a vulnerabilidade do meio. Depende do meio, que meio foi atingido. A vulnerabilidade ambiental, isso pode ser um dano muito severo. Então, é identificar, apoiar os órgãos intervenientes, não esquecendo que a CETESB é integrante do sistema de defesa civil. Então, ele trabalha junto com o Corpo de Bombeiros, com a Defesa Civil, com os órgãos de competência que têm jurisdição na via. Então, apoiar, monitorar e não esperem, que às vezes é muito comum, às vezes no acidente, vir um repórter e perguntar qual é o valor da multa. Você vai saber o valor da multa se você nem avaliou a extensão dos danos e nem sabe se vai ter multa, porque não necessariamente o objetivo é autuar. Mas se isso acontecer, muitas vezes não é a multa que é o mais agravante, são o que está lá no verso da multa, que são as exigências para restabelecer as condições originais. Muito obrigado pela deixa, Jorge, porque eu acho que esse é o caminho para o nosso próximo encaminhamento, o Rafael, a visão do embarcador, né? E qual o papel do gestor de risco, então, dentro do embarcador, em relação aos riscos ambientais? E lembrando, quando fala em riscos ambientais, são também esses riscos financeiros de reparação de dano, por consequência, isso que nos impacta bastante, nessas relações com as transportadoras. E aproveitando, já emendando uma segunda questão, qual a tua perspectiva sobre os benefícios dos sistemas de seguros ambientais pela ótica do embarcador? Bom, primeiramente, bom dia, né? Obrigado mais uma vez ao CIST pelo convite. A primeira questão, né, dentro do embarcador, acho que o papel do GR é identificação e mitigação dos riscos inerentes à empresa. Eu acho que a demanda do seguro, né, que hoje é um dos principais instrumentos de mitigação que a indústria conta, a demanda pelo seguro é crescente ao ponto que as empresas passam por algum evento. Eu acho que o papel do gestor de risco ele deve ser holístico e preventivo. Então, a gente identificar quais são os potenciais riscos da empresa. A BASF é uma indústria química, né, que produz produtos que, apesar de essenciais, são produtos perigosos, né, em sua totalidade. E identificar esses riscos, trazer a consciência para a diretoria da empresa da importância da mitigação desse risco, eu acho que é o grande papel do gerenciador de risco dentro da empresa. Sobre o relacionamento com a transportadora, eu percebo que muitas transportadoras às vezes enxergam o papel do gestor de risco como avesso aos interesses da transportadora, principalmente quando se trata de patrimonial, o plano de gerenciamento de riscos, mas o gestor de risco da empresa, ele tem, obviamente, trabalhado pela defesa do interesse do patrimônio da empresa, mas trabalha sempre objetivando o melhor dos mundos para ambas as partes. Então, hoje a BASF conta com um programa de prevenção de acidentes que visa a orientação dos motoristas, o mapeamento dos pontos críticos das rotas pelo qual o motorista vai passar, em termos de acidente. Hoje a BASF deixa o seguro de responsabilidade civil do transportador rodoviário com o próprio transportador.
nós pagamos o risco do RC-TRC através da Advalore. Mesmo assim, a gente realiza o trabalho, né, preventivo de acidente, porque, obviamente, a BASF, né, em decorrência de qualquer acidente com possível dano ambiental, passa a ser corresponsável. Quanto ao seguro, como eu falei, eu acho que hoje o seguro é uma das principais ferramentas mitigadoras de risco. Eu vejo como um total benefício para a empresa, justamente porque, se a gente olhar a Lei Nacional da Política do Meio Ambiente, o poluidor ele tem a obrigação de reparar e ou indenizar pela poluição. E poluidor é entendido como qualquer pessoa física ou jurídica de direito público ou privado que tenha causado direta ou indiretamente essa poluição. Então, obviamente, existe, né, o risco para a BASF é corresponsável nos casos de acidente, e a importância do seguro é justamente mitigar esse risco que é identificado dentro das empresas, e essa identificação e mitigação é sempre feita também a 4 mãos em conjunto com a seguradora. Muito obrigado, Rafael. Até também como está casando as questões. Eu acho que essa questão da legislação, enquanto enforcement e rigor, no Brasil a gente tem uma legislação ambiental muito rigorosa. Eu diria que é mais rigorosa do que nos países europeus, no mínimo. Inclusive a questão da responsabilidade compartilhada ou solidária, quer dizer, toda a cadeia vinculada à atividade de transporte é corresponsável nesse cenário. Então, este me parece um estímulo importante a contratar seguros, né? A possibilidade de responsabilidade, mas não só, e aí eu direciono ao Rogério, por uma perspectiva mais moderna, mais atual. Como as regulações, a questão da sustentabilidade dentro desse cenário todo está induzindo o mercado a contratar, né? Então, por essa outra ótica de estímulo à contratação de seguros ambientais. Bom dia a todos, Peri, Denis, Ivor, Rafael, Renato. Parabéns ao CIST por essa brilhante ideia de fazer um evento híbrido, né? Onde a gente pode compartilhar não só aqui as informações do nosso importante quadro sobre risco ambiental, mas com o público também aí nas redes sociais. Parabéns mesmo. Bom, Peri, as resoluções recentes, né, dão conta que Bacen, CVM, inclusive SUSEP, né, tem se preocupado muito e impetrado várias resoluções, né, com o intuito de sustentabilidade em ações climáticas e socioambientais, para atenuar esse risco. O mercado ele vem realmente evoluindo bastante, e a obrigatoriedade das resoluções, eles vêm justamente trazer um fato importante, de que as empresas serão obrigadas a tomar medidas de gestão de risco ambiental e sustentabilidade. Sustentabilidade financeira, né, que é um item extremamente importante, como você citou antes, né, Peri? Onde isso cria ao mercado brasileiro, né, realmente um mindset totalmente focado para a preocupação com o meio ambiente, né? Nós temos aí também, né, empresas especializadas como a Ambipar, né, Denis, que ajudam muito justamente, né, em atenuar os riscos ao mercado, né, mostrando exatamente de forma rápida, né, em suas ações, quando na regulação de um sinistro, na regulação de um acidente ambiental, né, mostrando práticas sustentáveis também, né, fazendo com que a gente possa realmente ter um mercado voltado ao foco, né, específico da sustentabilidade, né? A indústria de seguros também vem ajudando com isso bastante, principalmente quando ela dedica parte dos seus serviços, né, para justamente atenuar o risco financeiro das empresas, né? Então, em parte, isso tem ajudado muito
também o mercado e a indústria de seguros tem sido um ponto relevante nesse processo. Além disso, eu acho que ainda precisa se fazer muito no mercado segurador, principalmente por parte dos seguradores, né, com relação a essa mentalidade mais focada realmente com produtos mais dinâmicos ou mais atrativos ao público, para que se possa realmente massificar esse mercado, que hoje está muito concentrado em poucas seguradoras. Além disso, acho que a indústria de seguros como um todo, ela tem ajudado a estabilizar, em parte, os prejuízos do meio ambiente. Naturalmente, precisa-se mais divulgação, né? A gente tem feito no Grupo FETRA, por exemplo, né, um trabalho de divulgação da necessidade da contratação de seguro ambiente por parte dos transportadores. Recentemente, já existem empresas hoje especializadas, né? Recentemente, contratamos a Atman, né, uma empresa especializada em subscrição de risco ambiental, mas também na conscientização do seguro, para que nós possamos levar aos corretores de uma forma mais técnica a venda do seguro e a necessidade da contratação. Muito obrigado. Perfeito, Rogério, obrigado. E, Ivor, agora é contigo. Já tem essas 4 visões desses atores, e qual é a posição do segurador nessa perspectiva e como contribui, ou pode mais contribuir neste ecossistema? Bom, primeiramente, bom dia a todos. Obrigado especial ao CIST pelo convite. Eu acho que a discussão é muito importante, ter o ponto de vista de todos os lados aqui. E do lado do seguro, eu acho que o Rafael destacou isso, falta muita consciência do risco que existe para qualquer transportador, qualquer embarcador que está transportando suas cargas, e não só a carga que é poluente, mas a carga que não é poluente também. Existe o risco do próprio diesel, como comentado pelo Renato. Nesse aspecto, existe um fator importante que é o risco pode ser segurável. Há uma discussão sobre definições do seguro, o que é uma coisa segurável. Eu tenho para mim que o seguro tem que ser uma coisa incerta e provável. Então, vamos olhar esses 2 pontos. É provável que haja um acidente em que ocorra um dano ambiental? O Denis atende todo dia. Quantos atendimentos por dia? Tem mais de 20. Mais de 20 atendimentos por dia. Então, é provável, muito provável, que haja um acidente com possível dano ambiental. Mas ele é incerto. Você não sabe se vai atingir a sua empresa, a sua operação, ou se é do seu concorrente, ou de um outro mercado que não tem nada a ver com você. Nesse sentido, as empresas, os risk managers, têm o trabalho de mitigar o risco para que a sua empresa tenha menos possibilidade de que isso aconteça. Mas é um risco que pode acontecer. E quando ele acontece, a seguradora está presente para estabilizar financeiramente o segurado. Acho que esse é o principal fator mais importante do seguro, que é a estabilização financeira. Mas eu não vejo só isso nesse seguro ambiental. A gente vem, muitos aqui, a maioria é oriundo do seguro de transporte de cargas, do dano à carga, e foi feito um trabalho muito grande, acho que nos últimos anos, em parceria entre corretores, seguradores, embarcadores, transportadores, que é a mitigação dos riscos através de gerenciamento de risco efetivo, principalmente relacionado a roubo. Eu vejo isso como um ponto ainda muito inicial do ponto de vista do acidente que causa o dano ambiental, e que as seguradoras podem trazer muita ajuda para os embarcadores, para os transportadores, na mitigação, nos estudos, nos planos de gerenciamento de risco voltado para a mitigação desses eventos. Então, não só a questão financeira, mas a seguradora pode trazer também uma redução dos eventos. E aqui tem uma questão maior do que o que a gente está acostumado no transporte, que é só, de fato, a perda financeira do mercado ou a perda dos produtos, mas é uma questão social muito grande. Nós estamos falando de um acidente que vai atingir o meio ambiente, o ambiente onde todos vivemos,
temos um órgão aqui que preza por isso, e tem que ser assim, a sociedade tem que prezar para manter o nosso ambiente. Então, quanto mais a gente conseguir trabalhar em conjunto para reduzir os eventos, o nosso ambiente vai estar mais protegido. Muito bacana. E essa visão colaborativa, né, de todos os atores nessas questões. Pessoal, a gente tem 14 minutos para entregar esse painel, mas bem organizado e com precisão a gente consegue fazer mais uma rodada. Então, Rogério, assim, já pensando numa situação concreta, né, em que, uma situação envolvendo desvio de carga, ou então a manipulação e a operação sem os procedimentos, inclusive aqueles previamente estabelecidos, qual a perspectiva sobre a questão do agravamento do risco do transporte, inclusive em termos de imputação de responsabilidade, digamos assim? Bom, aproveitando aqui a fala do Ivor, né, a gente não pode dimensionar, né, o tamanho que um acidente ambiental pode se transformar, né? Então, é muito difícil mensurar isso hoje. E eu uso um exemplo, vou usar um exemplo aqui para ficar mais fácil a todos, né? 30 de junho de 2021, tivemos um grande acidente com uma explosão de um veículo, de um caminhão carregado de produtos químicos na região de Rio Claro. Eu quero fazer 2 preâmbulos aqui, né? Um deles é o acidente em si que ocorreu, mas principalmente do ponto de vista do mundo logístico, olhar o desastre que foi esse acidente, em parte por culpa da logística, né? Misturar-se produtos químicos com produtos de carga seca, né, onde não se tomou nenhum cuidado específico na prevenção, né, do acidente em si ocorrido. Para vocês terem uma ideia, esse acidente, ele, conforme o relato de bombeiros, né, com o deslocamento de ar, houve danos físicos numa distância de 15 quilômetros do acidente. Isso sem contar um posto de gasolina totalmente incendiado, vários veículos, pessoas queimadas, e a Defesa Civil não pôde constatar, né, não sei se o Renato acompanhou esse acidente, mas me parece que o acidente foi acometido, ele teve sua causa porque houve um derramamento de produto químico que, em contato com lona de freio aquecida, acabou ocasionando a explosão. Então, realmente, uma catástrofe imensurável, né? E são esses os tipos de risco que nós não temos como prevenir, né? Se não, quer dizer, temos como prevenir, mas principalmente olhando do ponto de vista da falta, né, do transportador em tomar os cuidados devidos no momento da antecipação da viagem. Então, acho que esse é um exemplo puro e claro, uma explosão que pode causar de dano, né, ambiental. Nesse mesmo dia, né, houve nesse mesmo dia, em Minas Gerais, houve uma explosão de um caminhão dentro de um caminhão de cimento que explodiu dentro de uma indústria química que estava abastecendo. Quer dizer, também danos irreparáveis, praticamente, porque não são só os danos físicos, né, como o Ivor aqui mencionou, são os danos morais, são os danos às pessoas, né, que realmente são irreparáveis, né? Você não consegue reparar isso com financeiro, né? Então, infelizmente, essa é a grande verdade. Com relação ao acentuado processo, né, nós não temos só esses riscos, né? Hoje nós temos um risco iminente. Todo transportador de cargas, num tombamento, está arriscado a ter, né, um vazamento de óleo diesel, em consequência, naturalmente, né, uma contaminação de solo, né, uma contaminação do lençol freático, né, que pode realmente ocasionar danos, como eu mencionei, imensuráveis.
Nós temos visto que, como eu disse antes, a indústria de seguros tem ajudado muito nesse sentido, né? Eu acho que a prevenção, né, por parte, conforme eu mencionei, né, dos órgãos competentes, né, com as resoluções cabíveis ao meio, né, mas também eu acho que alguma parte o mercado de seguros ele consegue ajudar muito em conseguir atenuar esses riscos, né, trabalhando justamente para que se possa fazer as reposições financeiras, ao menos, ao mercado. Perfeito, Rogério, obrigado. Rafael, assim, diante de um evento, né, um acidente noticiado, chega a informação lá na empresa, quais as providências que a BASF, no caso, adota diante da notícia de um acidente com contaminação ambiental? Bom, assim que a BASF toma conhecimento do acidente, a central de emergência aciona todos os stakeholders, e obviamente, envolve o CETESB, a BASF conta com o serviço da Ambipar, né? Obviamente, a BASF tem experiência de controle de emergência, atendimento de emergência? Sim, são 160 anos de empresa, mas, né, a Ambipar tem 20 atendimentos por dia. Então, os especialistas, né, com quem a gente pode contar no momento de emergência, são as empresas que realmente atuam nesse mercado especificamente. Eu dei um pouco de risada quando o Jorge trouxe aqui a questão da multa e tudo mais, porque esse é o tipo de pergunta que a gente ouve também dentro da indústria. Né? Aconteceu alguma coisa, putz, quanto vai ser a multa? Não, cara, né, com calma, vamos primeiro atender, né, vamos ver se realmente houve a contaminação, fazer a contenção, né, acertar os meios pelos quais a gente vai fazer a reparação. A multa, eu acho que é o último dos assuntos que a gente tem que discutir no momento de emergência. Então, basicamente isso, né? SECOM, Central de Emergência acionada, aciona todos os stakeholders, envolve Defesa Civil, Bombeiro, CETESB, Ambipar, né, para ter o melhor atendimento dessa emergência. Certo. Essa questão da multa, ela preocupa, porque os valores são sempre assustadores, né? Mas eu vou deixar só uma provocação aqui para o Jorge. Eu, como advogado, eu tenho uma opinião jurídica, digamos assim, de que se é acidente, não há culpabilidade para justificar uma imposição de uma multa na seara administrativa sancionadora. A questão da responsabilidade objetiva vale na seara civil, não na penal e nem na administrativa. Mas, enfim, a conversa para uma outra ocasião e aprimorar também esse instituto. E aproveitando, Jorge, já te direcionando, então, pela perspectiva da prevenção, né? O que a CETESB tem trabalhado para a implementação ou participado no desenvolvimento em relação à mitigação e redução de consequências de emergência? Quais são as tecnologias, o que aparece em termos de inovação para essa temática? Então, vamos lá, começando, né? Até para você, no início, você falou, quando se fala no órgão ambiental, já pensa em multa. Vamos lá. A CETESB tem uma escola superior de ensino, que tem curso de pós-graduação, cursos na agenda aberta. Então, ela, nesse momento, ela está pensando em capacitação e formação de pessoal, não só externo, porque ela tem um curso de pós-graduação que aceita pessoas de fora, até de outros estados, como da própria CETESB, que ela precisa constantemente se aperfeiçoar, porque a legislação muda. A toda hora é uma nova atribuição. Então, começo por aí, né? Capacitação. Segundo, as comissões de estudo de prevenção de estudos de acidentes que tem do Estado de São Paulo. Nesse momento, ninguém está punindo. Está se avaliando, se estudando as causas. Isso é uma comissão que já tem há muitos anos, né, Denis? E subcomissões. O que se faz? Analisar os acidentes, as causas, falhas humanas, o modal viário, as rodovias, o que está faltando para melhorar. Então, é um outro aspecto. Termo de cooperação com o Corpo de Bombeiros. Então, existe um termo de cooperação entre bombeiros e CETESB para que os dois se qualifiquem o tempo todo, troquem, para que, na hora da emergência, eles estejam mais bem preparados. Protocolos de intenção voluntários. A CETESB participa de comissões de estudos com a ABIQUIM, com a ABICLOR. Nesse momento, nós não estamos punindo ninguém, estamos trabalhando em estudos, melhoria, discutindo. Né? Estou dando mais um exemplo de ações
no âmbito preventivo. E o licenciamento ambiental. Há de se dizer que, no estado de São Paulo, o órgão ambiental não licencia o transporte, exceção de muitos outros estados que licencia, porque nem nos Estados Unidos o órgão ambiental licencia transporte. Mas ela licencia as obras, as obras lineares. Então, as administradoras de rodovias são licenciadas. E aí tem exigências na na licença prévia, licença de instalação e de operação, PAI e PGR, para mitigar. Então, as rodovias hoje, quando são construídas ou reformadas, duplicação, tem que ter sistemas de contenção para evitar que o produto, ou pelo menos retardar que ele chegue no corpo d'água. Isso é uma ação preventiva. Aliás, o licenciamento ambiental é um instrumento de prevenção. Então, aí, só para citar alguns exemplos, poderia aqui continuar falando um pouco, né, do CETESB de portas abertas, das câmaras ambientais. Nós temos 13 câmaras ambientais. Nada hoje é imposto se não for discutido com o setor produtivo e os outros secretarias de governo. Tá bom? Muito bom. Essa desmistificação do órgão ambiental é algo muito rico, né? E principalmente a gente sair daqui hoje com essa ideia de que a CETESB é um órgão com portas abertas e possibilidade de diálogo, é algo que traz muita tranquilidade, porque desfaz aquele mito do sistema ambiental como um opressor, né? Mas a gente não pode perder de vista que ele é um órgão de polícia administrativa. E aí a gente não pode perder de vista que, acima de tudo, tem uma palavrinha mágica, é o MP, que está o tempo todo olhando. A gente não pode prevaricar. Deixar porque a gente gosta de autuação, a gente gosta de exigência com o outro, não conosco. Muito bem. Encaminhando aqui, mais duas perguntas, então, e a gente já entrega. Ivor, diante de uma ocorrência, né, de um evento ambientalmente danoso, qual o papel e quais os procedimentos da companhia seguradora? Bom, como colocado aqui, as empresas elas devem ter o PAI, que é o Plano de Atendimento Emergencial, que vai dar toda a diretriz do atendimento na hora do evento. E como colocado para o Denis, ele incentiva que as seguradoras exijam dos segurados, de quem contrate a apólice, que tem esse plano. Eu concordo que faz todo sentido, o segurado precisa ter isso já previamente estabelecido, para que na hora do evento o atendimento já esteja definido como vai ser. Mas o que a gente observa é que muitos segurados ainda procuram a seguradora, imaginando que a seguradora é que vai agir, acionar o prestador de serviço, que é a responsável por todo o atendimento, simplesmente porque ele tem o seguro ambiental. E o seguro, ele não está disponível para isso. Ele é um seguro de responsabilidade, então ele vai indenizar, reembolsar o segurado pelo custo que ele tiver no atendimento. Mas todo o atendimento tem que seguir o plano feito, já previamente feito, ou o atendimento que a empresa contratada está estabelecendo ali no momento do sinistro. Quem seleciona a empresa é o segurado. A seguradora não seleciona quem vai fazer o atendimento. A gente pode indicar e muitas vezes a gente vai a campo, ajuda o segurado, e aí é a nossa função a entender qual que é o que está sendo afetado naquele evento, como é que pode ser reduzido o risco, o que tem que ser feito, quais empresas estão disponíveis para ser contratadas ou não. A gente auxilia nesse processo, mas o atendimento e a contratação é toda feita pelo prestador de serviço, aqui representado pela Ambipar. Tá bem, obrigado. E, Denis, para fechar o nosso painel, tem duas questões aqui, eu vou direcionar as duas, fica à vontade para fazer milagre aí em 3 ou 4 minutos, tá? Como funciona a atuação das equipes de resposta e emergência e dos órgãos públicos no local do sinistro? Que a gente sabe que tem uma sinergia importante com o órgão ambiental. E ainda, no momento do acionamento e durante o atendimento emergencial, qual a importância do segurado, né, para o desenvolvimento dos trabalhos? Qual o papel do próprio segurado? Não, legal. Essa pergunta ela é bastante importante, né, para o desdobramento do atendimento. Vou aproveitar
para fazer um gancho aqui com a fala do Jorge, e colocar o quanto que evoluiu esse relacionamento dos órgãos ambientais com as empresas. Eles evoluíram muito, por isso que a gente tem essa visão, né, um pouco draconiana em relação ao órgão ambiental, mas como evoluiu também o relacionamento das empresas com o órgão ambiental. Então, esse diálogo ele foi aberto há um tempo, a gente vem discutindo muito, a gente se prepara, o Jorge comentou aqui as comissões de prevenção a acidente, inclusive hoje está acontecendo uma reunião da comissão aqui do Estado de São Paulo, o mercado segurador está sendo representado, né, dentro dessa comissão, e muito bem representado, e lá realmente se discutem essas ações, as atribuições de cada stakeholder que está no local da emergência, né, os tomadores de decisões. Então, o segurado ele não pode esquecer, e o que a gente observa muito nas emergências, é que ele delega para a seguradora muito a responsabilidade do acidente. Isso não é verdade, ele é o responsável pelo acidente. Então, o segurado ele precisa estar no local do acidente, inclusive para validar o que nós, prestadores de serviço, estamos fazendo. E aqui a gente está dentro do mercado, né, a gente citou aqui a parte de toda a legislação ambiental, mas a gente não pode esquecer também que o regulamento de transporte de produtos perigosos ele é muito técnico. Aqui, quando a gente fala de produtos perigosos, já estou falando de produtos que, do ponto de vista químico e toxicológico, são extremamente perigosos, por isso que eles são assim classificados. Então, muita interpretação dos trabalhos que são feitos em campo, o segurado tem que acompanhar e ele precisa entender o porquê, né, das ações de resposta à emergência. E, nesse sentido, os órgãos públicos eles desempenham um papel muito importante também. A gente trabalha com um sistema de comando em campo, e dentro desse sistema de comando é compartilhada todas as decisões. A gente tem sempre um comandante de operação, o bombeiro normalmente assume, né, esse comando da operação, as equipes de resposta, o próprio segurado, né, a polícia rodoviária, as concessionárias de rodovia, vêm até o comandante da operação reportar as ações, né, as suas atribuições, para que a gente tome uma decisão em conjunto. E, nesse momento, o segurado é importantíssima a presença dele. Né, e hoje a gente vê muito o regulador. E o regulador também é importante a presença dele quando a gente tem danos aí que tem, praticamente, a gente não consegue mensurar de imediato, para que acompanhe e regule todo o processo em campo. Pessoal, muito bem, pontualmente, então, estamos concluindo e entregando. Denis, Ivor, Rogério, Rafael, Jorge, muito obrigado. Pessoal, gostaram? Se gostaram, só espera um minutinho, o CIST tem um convite, a gente está com uma turma de extensão em justamente acidentes ambientais na atividade de transporte e seguro ambiental. Quem quiser mais informações pelo site do CIST, ou então com o Adriano Fusaro, a gente está terminando de montar a turma, quem sabe ainda em dezembro a gente tem um primeiro curso sobre seguros ambientais na atividade de transporte. Então, para quem tiver interesse. Muito obrigado pela oportunidade, parabéns aos nossos expositores, um bom CIST, um bom congresso para todos nós. Obrigada, viu? Por gentileza, se recorram ao meio para a gente fazer uma foto. Kepler, por favor. Pessoal da equipe de filmagem, para a gente deixar registrado vocês também, por favor, claro. Por favor, enquanto vão se posicionando ao centro aqui embaixo, para ficar mais bonito, por gentileza. Eu vou agradecendo também. No YouTube está muito legal, a gente está tendo em torno de 100 pessoas ao mesmo tempo, tá bom? Eu quero mandar um abraço para eles aqui, tem de Mogi das Cruzes, Rio de Janeiro, pessoal que está falando com a gente, muito obrigada pelo bom dia, falando do interesse ao tema, é muito legal a gente saber que vocês estão conosco, e também eu vou pedir uma gentileza para vocês, o CIST tem Instagram, é CIST_Clube INT, INT, SEG Transp, o P é mudo. Façam fotos, postem, com certeza depois eles vão ver, para que a gente saiba um pouquinho de vocês também e que a gente possa compartilhar. Tá bom nesse posicionamento a foto? Posso liberar? Um pouquinho mais para lá, por favor. Joga na tela o CIST, por favor. Pega o print, gente, por favor. Todo mundo quer. Fala a verdade, quem quer? Levanta a mão, ó, já levantei porque eu quero. Eu acho que o mediador, você viu? Olha, você conseguiu rápido. Eu quero, de novo.
Posiciona, por favor, para a foto, para a gente liberar, por favor. Os nossos outros convidados, por favor, já fiquem à frente, que eu vou chamá-los, tá? Vamos lá. Olha, do Pará falando com a gente aqui, que legal, Eduardo, obrigada. Rio Grande do Sul. Muito bacana saber que vocês estão aqui conosco. Compartilhem, tá, gente? Tá lá no YouTube do CIST também, tá bom? Por favor. Muito obrigada, mais uma salva de palmas para eles, por favor. Obrigada, pode se direcionar à plateia.